Olá, crianças! Hoje eu vim aqui para dar algumas dicas de algumas atividades simples que podem fazer em casa, podem serem feitas em casa e distrair as crianças, brincar, passar esse tempo que às vezes parece longo demais, né? Se bem que tem horas que a gente também só quer relaxar, mas nessas horas que a gente não quer relaxar e quer fazer alguma coisa divertida, eu vou dar algumas dicas de coisas que a gente nem precisa gastar, que geralmente a gente já tem em casa. Dica 1, sabe aqueles copinhos de plástico? Você tem, não tem um copo, pode ser Tupperware, pode ser potinhos, pode ser copinho daqueles que as crianças tomam. Aqui eu peguei um de sobremesa, que é o que eu tinha, mas é um instrumento que pode ser usado com facilidade para você brincar com a sua criança. Você pega um, ela pega outro, e aí você acompanha uma música infantil, de repente é uma música que você gosta. Exemplo, para ver se a criança tem ritmo. O que tem na sopa do bebê? O que tem na sopa do bebê? Entende? Com um único instrumento você pode chamar o som e fazer diversas músicas com isso, né? E a gente pode usar também conjunto corpo. Se a criança consegue usar um copinho bem, com ritmo musical bom, ela também consegue usar em conjunto corpo. Vamos lá? Que tem na sopa do bebê? Que tem na sopa do bebê? Será que tem beterraba? E aí tem várias outras músicas, né? Ó, não atire o pau no gato, pois o gato não morreu. E assim vai, né? Não, o gato não morreu mesmo, Deus me livre, o gato morreu. Bom, e aí também, de repente, ela não tem nenhum copo. Podem ser usados talheres também, que fazem um pouco de barulho, chocalhos daqueles que a gente já está acostumado a fazer, coloca alguma coisa dentro de um Tupperware, sacode com arroz, vai fazer barulho igual. Só que isso daqui, para as crianças da segunda série do ensino fundamental, as maiores, né, a partir de 6 anos, você já vai conseguir ver se ela tem ritmo musical. Não que as menores não tenham, mas é um trabalho um pouco mais detalhado nessa área, tá bom? Bom, tirando essa questão do copo. E também você pode abafar, né? Ó, que tem nosso pau. Você pode fazer diversas atividades usando um único instrumento. Bom, também com o próprio copo, agora eu recordei, outra atividade que pode ser um pouco de entretenimento para as crianças um pouco menores. Você pega um tecido transparente que você tiver, né? E pode colocar farelo não, pode ser retalhinhos, canudinhos se tiver em casa. E aí através desse, porque tem muitas mães que tem bebê agora, né? Criancinhas de 1 ano, 2 anos, aí você pede para ele assoprando, ó. Né? Óbvio que você vai precisar envolver esse retalhinho, mas se a criança, através desse retalho, ela vai ter que ver, ai, Maga, não tem o retalho, usa filme, né? Sabe aqueles filmes que a gente cobre, faz uns furinhos com garfinho, e aí a criança vai ter que ser estimulada a soprar. Que esse movimento aqui é o mesmo de sucção, né? Desenvolve a sucção, tá bom? E aí ela vai ficar um tempão ali assoprando, vendo o movimento do que está se formando do objeto que você colocou. Pode ser uma figurinha, alguma coisa bem leve, porque o sopro de uma criança de 1, 2 anos não é tão forte assim, né? Bom, e aí pensando nas minhas crianças, voltando aqui, né? As minhas crianças da segunda série do ensino fundamental. Aqui na minha casa eu tenho muito jornal. E os jornais hoje em dia também nas bancas, eles continuam sendo vendidos, às vezes até para cachorro, né? Para uso com os animais. Bom, na segunda série do ensino fundamental na nossa escola, eles estão ainda desenvolvendo a letra de forma, mais conhecida também, né? Ó, essas maiúsculas aqui inicialmente, tá? Então, a gente pode fazer diversas atividades. Pedir para localizar simplesmente as letras. Pedir para recortar e colar uma palavra que você disser. Não precisa ser só o nome da criança, pode ser o nome do pai, da mãe. Podem ser diversas atividades.
Bom, e podem ser também essas bem pequenininhas, por quê? Porque geralmente as crianças só localizam as grandes. Porque elas só sabem as grandes, Não, porque elas têm preguiça mesmo, como os adultos também por vezes têm, de ler as pequenininhas. Sabe aquele, estava escrito entre linhas. E aí muitos papais, eu não li. Não é que não leu, tava lá, não vi, né? Não é que não viu, que não leu. Precisa prestar atenção. Porque isso, quando na fase adulta, a gente deixa de ler muita coisa importante. Porque desenvolveu o hábito de só ver figuras, só ver letras grandes, né? Então a gente tem que caprichar isso com as crianças também. Outra coisa, leitura de figuras. Através dessa figura aqui, ó, pergunta para a criança, o que você acha que é? Aí a criança vai falar, um homem. Sim, mas ele tá fazendo o quê? Ele tá segurando o quê? Ai, não tá segurando nada. Ele tem relógio? Então você vai incitando ela a te dar detalhes. Bom, e aqui, ó, provavelmente, né, vai ter uma, ó, aqui bem embaixo, lá, doce, lá, bem embaixo, tem a legenda. E aí você vai incitando a criança do 2º ano a ler. Ai, mas ele não sabe ler. O que acontece quando a gente não sabe? A gente aprende. E como que a gente aprende? Através de treino. Não é mágica. Nenhum professor sozinho ensina nenhuma criança a ler. É um processo. É a sociedade também que se envolve na leitura de alguém. Se a pessoa não é incitada a ler, se ela não tem pais que leem, se ela não tem uma família que lê, ela também vai ter dificuldade de ler. Ela pode ser uma criança mais inteligente da sala de aula, pode ser caprichosa e tudo mais, mas se ela sair daquele ambiente em que o professor lê, que ela tem livrinhos e tudo mais, chega em casa e não tem um livro, vai ser difícil ela desenvolver. Ela pode saber ler, mas pode não ter o gosto pela leitura, o que é diferente. Aí eu sei ler. Aí ela lê assim, ó. Joga. Ai, eu não sei ler. Porque ela já desanima, porque o princípio da alfabetização é difícil mesmo, não é fácil. Mas se ela é motivada sempre, fala, você consegue, é isso mesmo, você já sabe ler, só precisa treinar. Aí ela já vai transformar aquele olhar e não vai ter aquele bloqueio, aquele medo. Por isso é importante quando nós temos atividades de leitura, não ficar falando, não é assim, não. Principalmente até ali de 7 até os 8 anos. Depois de 8 anos e meio a 9, a gente já pode fazer um pouco mais de cobrança, mas mesmo assim com afeto, porque se a pessoa é muito bloqueada nessa parte de alfabetização, ela perde o gosto pela leitura. Ela se torna aquele adulto que sabe ler, mas que não lê, que não busca livros para ler, para se enriquecer, que não gosta de filmes legendados. Ai, não consigo acompanhar filmes legendados. Por que será? Bom, e aí, depois que você fez toda a leitura, fez pesquisa das figuras e tudo mais, que não também tem só jornal, pode ser revista, né? É que jornal é bem baratinho, R$2, ó, esse daqui custou acho que R$3, e ele tem várias páginas, e aí você pode cortar, não dá tanta dó, né? Entendeu? Então dá pra fazer bastante coisa. Bom, eu uso essa terapia com todas as idades. Todas as idades. Porque no 4º ano do ensino fundamental as crianças também não sabem cortar. Porque não sabem cortar, porque ninguém dava tesoura. Então não existe. Ai, eu tenho medo de dar tesoura. Eu tenho medo de tanta coisa também, mas se eu disser pra você, vai ficar triste. Então é mais legal você começar a desenvolver a tesoura terapia. Como assim, Ai, eu preciso ocupar o tempo da minha criança. Desafie com tesoura. Ó, você vai ter que cortar um pedaço. E aí você já tem um prato. Um prato desses de refeição mesmo, pode ser. Um tapaué fundo. E aí você já pode dar as tiras ou pedir para a criança cortar as tiras, né? Mas se você der as tiras, fala que você quer bem pequenininho. Aí você vai ver o esforço dela, o jeito de ela pegar a tesoura, né? E inicialmente ela vai pegar como ela achar mais adequado. Aí você vai instruindo. Mas você tem que pedir para ela cortar bem pequenininho. Aí as crianças que têm um nível de concentração maior, a partir dos 3 anos de idade, essa atividade já pode ser empregada, elas vão cortar bem pequenininho mesmo, bem miudinho. Assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem pequenininho. Agora as crianças que já não têm paciência, que são as mesmas que não conseguem pintar um desenho completo com capricho e tudo, o pequeno delas vai ser esse. Tá correto?
Não tá correto. Então você tem que estimular que ela faça bem pequenininho. E quando que você quiser o grande também, peça para ela fazer o grande. Só que quanto mais pequena ela fizer, melhor para a coordenação motora dela fina. E esse movimento aqui, ó, é um movimento que a gente usa para diversas atividades, inclusive para escrever. Tá bom? Então precisa estar sempre sendo desenvolvido. Essa atividade chega a durar mais de meia hora. Porque geralmente as crianças não cortam com capricho. E as que são concentradas adoram essa atividade. Se você tiver retalhos de tecido, que é mais difícil, mas aí você já pode dar para crianças um pouco maiores, crianças de 5 anos já conseguem fazer com tecido. Então você faz. Papelão com 8 anos é excelente, porque o papelão é duro e vai exigir um pouco mais de força para que ele possa cortar. Mas a tesoura também tem que ser boa, né? Pequenininha, sem ponta, não vai cortar. O adulto do lado não vai cortar. Trabalho com isso há anos, nunca houve corte. Agora, óbvio que se a criança for muito agitada e tudo, ela vai precisar de um acompanhamento mais individual. Mas já que nós estamos em quarentena, né, e os pais aí estão do lado, pode ser aproveitado esse momento individual, tá bom? E geralmente as crianças que são muito agitadas, quando elas estão em grupos menores, elas se concentram melhor também. Bom, então tesoura terapia, faz o teste e me diz depois, você vai adorar, você vai fazer isso sempre. E aí depois, quando a criança for maior também, você pode dar, crianças maiores que eu digo 7, 8, 9, faca, faca de cortar, faca infantil. Também existe aquela faca sem corte, sabe? Pedir para ela cortar uma maçã, uma bananinha para botar numa salada de frutas, porque muito se tem falado que as crianças também não têm o que fazer em casa. Se o pai e a mãe têm o que fazer em casa, limpando a casa, cuidando dos animais, por que as crianças não podem colaborar? Dá um paninho também para a criança e te ajudando na organização do teu lar, faz ela pegar pá para pegar a sujeira. Dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Bom, e para finalizar aqui, mais uma última proposta, são os pregadores. Pregador também desenvolve esse movimento de pinça. Todo mundo tem pregador em casa. E aí você pode fazer desenhos de um jacaré, colocar o olhinho aqui dos dois lados, de um patinho fazer um bico, né? E a criança vai lá, movimentar. Isso daqui é usado inclusive em fisioterapias, né? Ó que bonito, tá? Mas aí, não obstante isso, para crianças maiores, essa atividade pode ser empregada até a partir dos 3 anos de idade. Mas as crianças maiores, elas podem o quê? Pregar a roupa no varal. Faz um varalzinho pequeno e dá para a criança ali se desenvolver fazendo essa atividade. Mas ela tem que estender a roupa direitinho, óbvio que direitinho para a idade dela, né? Fazer o fiozinho aqui e fazer ela pregar. Pronto. Viu quantas atividades dá para fazer com poucas coisas que a gente tem em casa. Então aí vocês vão fazer esse teste com as crianças essa semana e depois podem me dar o feedback. Um abraço.